que é o Renan Santos, que é o seu pré-candidato à presidência da República, ele pode até ser desconhecido, né, da grande parte da população, mas ele é conhecido do noticiário por algumas denúncias, entre elas tráfico de influência, lavagem de dinheiro, e também é suspeito de gerir mal as empresas que ele tem posse, que ele é dono, porque ele quebrou algumas empresas. Primeiro, eu queria saber se o senhor põe a mão no fogo, porque a partir do momento que ele ficar conhecido, denúncias até desconhecidas podem virar conhecidas. Quero saber se o senhor põe a mão no fogo e se ele, que quebrou empresas privadas, tem capacidade de gerir um país. Primeiro, não existe nenhuma denúncia contra Renan Santos e ele nunca quebrou nenhuma empresa. É preciso aqui estabelecer a verdade. Houve uma denúncia de que contra o MBL, não, de maneira geral. Denúncia existe, não houve condenação ainda. Não, acabou. Não tem processo, não tem denúncia, já foi absolvido em todas as instâncias. Então a denúncia não existe. A partir do momento que tem a absolvição, tem o trânsito em julgado, a denúncia deixa de existir, né? Ela existe enquanto o juiz ainda não analisa a resposta da acusação e não tornou o sujeito réu, né? Então, dentro do nosso processo jurídico, formalmente não existe denúncia. Que foi, na realidade, uma acusação feita por um promotor bolsonarista de que a gente teria lavado 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. 400 milhões de reais é mais do que o faturamento do YouTube no Brasil inteiro. Então, denúncia esdrúxula foi rejeitada pelo juiz na primeira instância, na segunda instância também, e o promotor, que na realidade foi punido e recebeu uma chamada em vez de nós, do MBL, que quando surgiu a denúncia, a gente fez muito diferente do que o Flávio Bolsonaro, negando que tinha relação com o Vorcário, depois dizendo que só foi terminar as relações. A gente não. Vocês estão com suspeita sobre a gente? Toma as nossas contas, não precisa quebrar o nosso sigilo. A gente abriu para o Judiciário, a gente abriu para o Ministério Público, não tinha absolutamente nada. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe nenhuma denúncia, fomos absolvidos em todas as instâncias pelo mérito e não por um problema processual, como foi o caso do Lula, né? Porque uma coisa é, prescreveu, achou uma nulidade. Não, o nosso foi julgamento de mérito, né? Analisaram as contas e isso não havia nenhum problema. O outro ponto, o Renan nunca quebrou nenhuma empresa, ele vivia de comprar empresas quebradas, fazer a recuperação dessas empresas e daí ele vivia da negociação desses ativos, né? Tanto que quando você vê as denúncias de empresa tem dívida de tanto e de tanto e de tanto, você vai ver as dívidas foram feitas, o Renan tinha 12 anos de idade. Ele não fundou nenhuma dessas empresas, ele não foi o responsável por administrar nenhuma dessas empresas, era o trabalho dele comprar dívida, comprar empresas quebradas, para daí, na recuperação judicial, ele negociar os ativos e ficar com aquilo que sobrasse. Então, nunca quebrou nenhuma empresa, tem plena capacidade de administrar o país, e eu acho, né, sem falar de toda a gestão que foi feita do Movimento Brasil Livre durante os últimos 12 anos, que foi o único movimento que sobreviveu ao impeachment da Dilma, nenhum outro movimento que foi para a rua existe hoje, né, só o Movimento Brasil Livre, e que elegeu parlamentares em todo o país e que fundou um partido político quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a caneta de presidente, não conseguiu e o Renan conseguiu, então tem plena capacidade e eu digo mais, ele é o único que tem propostas. Eu peço para as pessoas analisarem as propostas, porque o Lula já desistiu de ter proposta há muito tempo. E o Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele qual que era a proposta dele, ele falou que não ia revelar para não ser atacado. As nossas propostas estão escancaradas. Podem atacar, que a gente tem plena capacidade de defender essas propostas e o Renan, sem dúvida nenhuma, vai mostrar de longe, e eu coloco a mão no fogo, não só em relação à honestidade, mas em relação à capacidade técnica do Renan, que vai ficar muito clara a distância abissal da capacidade dele para os outros pré-candidatos. Deputado, aproveitando ainda sobre Renan Santos, se eleito, como vocês pretendem governar? Porque o senhor é muito conhecido por briga com diversos parlamentares de diversos partidos, é oposição à esquerda, mas também não dialoga com a família Bolsonaro, com partidos ali desse espectro da direita ligados à família Bolsonaro. Como que o senhor e o Partido Missão e o Renan Santos, como vocês imaginam governar um país sem diálogo? Não, primeiro que não é sem diálogo. Eu citei um exemplo para você mais cedo, né? Eu, sem ser presidente da República, aprovei o projeto mais importante de crimes contra o patrimônio nos últimos 20 anos, que foi o aumento de pena de furto, roubo e receptação. Aprovei com maioria folgada na Câmara, aprovei com maioria folgada no Senado e constrangi o presidente Lula a sancionar, porque se ele vetasse, eu teria maioria para derrubar o veto dele. Então, eu sou o deputado que mais aprovou relatórios e projetos de lei relevantes, mostrando minha capacidade de articulação e sendo um deputado. E diferente do Lula,
Eu não tive cargo, eu não tive emenda, eu não tive nada para oferecer para os outros parlamentares, senão a minha capacidade de articulação e a minha capacidade de atrapalhar a vida deles, porque isso te dá poder de negociação. Eu nunca negocio o meu voto. Sempre que eu discordo, eu voto não. Mas eu tenho a capacidade, eu estudei o regimento interno da Câmara dos Deputados, como assim 99% dos deputados não fizeram, e eu tenho a capacidade de fazer uma votação que duraria 5 segundos, durar 1 mês, com a minha obstrução e com o meu conhecimento do regimento, e é essa obstrução que eu utilizo como arma, né, para negociar a aprovação dos meus projetos e relatórios na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, eu vou te dar um exemplo de quando eu fui presidente da Comissão de Educação. Tinha vários ministros da Educação, né, de Jair Bolsonaro envolvidos em vários escândalos de corrupção. Vocês devem se lembrar também que teve uma dança das cadeiras diversa ali e, principalmente no período que eu fui presidente da Comissão de Educação, que mais convocou ministros da Educação para prestar esclarecimentos em relação a escândalos. Quando eu, para dar uma demonstração em relação à nossa habilidade de articulação, quando eu precisava convocar ministro Bolsonaro para investigar a corrupção, eu construía a maioria da comissão me articulando com a esquerda e convocava. Quando eu precisava aprovar projetos de meritocracia no âmbito da educação, que eu acredito, eu me articulava com a direita e aprovava. Então, com o mesmo plenário, com o mesmo número de deputados, eu conseguia construir maioria contra a direita ou contra a esquerda, dependendo daquilo que eu queria aprovar. Então, essa habilidade nossa já está atestada pelo meu mandato, por outros mandatos que nós temos no Movimento Brasil Livre ao redor do país. Com a caneta de presidente da República, o nosso poder se multiplica à milésima potência. Então, não existe, nós somos duros, nós somos incisivos, a gente faz um enfrentamento muito forte. Agora, isso não significa que a gente não tem capacidade de articulação. É um poder multiplicado à milésima potência na mão de uma figura, não é perigoso? Não, mas isso é a natureza do presidencialismo, né? O poder de um deputado federal, claro que vai ser desproporcionalmente menor em relação ao presidente. E é natural que assim o seja, porque o presidente tem muito mais voto do que eu. Tem mais legitimidade democrática para exercer esse poder, portanto. Agora, na campanha que o senhor vai fazer para ser governador, o senhor vai ter que se contrapor a Tarcísio de Freitas, que divide uma parte do seu eleitorado, que é a direita. O que o senhor vai fazer de diferente de Tarcísio? O que ele fez de errado até agora nesse primeiro mandato? Primeiro, ele foi mais um governo tucano, né? Ele prometeu fazer grandes mudanças em relação aos governos que nós já tivemos, né? Décadas de PSDB governando o nosso estado. O que ele apresentou de novo? Absolutamente nada. Qual que é a marca da gestão de Tarcísio de Freitas? Absolutamente nada. No ranking do IDEB, a gente está ficando na educação para trás de vários outros estados. A educação continuou caminhando de lado como caminhava nos governos tucanos. Em relação à segurança pública, não preciso nem falar. A sensação de insegurança que nós temos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo é gigantesca. Nós tínhamos a oportunidade de, quando teve um racha interno no PCC aqui em São Paulo, em que literalmente eles estavam trocando tiros entre faccionados, a gente teve a oportunidade de mandar a rota para fazer uma limpa no PCC em São Paulo. E o Tarcísio não teve coragem porque estava apanhando da imprensa, dos partidos de esquerda e das ONGs de direitos humanos falando sobre letalidade policial. Se eu for governador de São Paulo, a letalidade policial vai aumentar muito, porque a gente vai fazer operação de retomada de território contra faccionados. Então a polícia vai matar muito, porque são criminosos que não vão abrir mão do seu armamento, que não vão abrir mão de fazer a população de refém. E esses criminosos são mortos. Agora, outros criminosos que cometem crimes mais leves, que a polícia chega e que ele se submete à prisão, aí ele vai ser preso e vai ser encaminhado para o judiciário. O outro criminoso que não aceita ser preso, que está de fuzil na mão, ameaçando a população, esse será morto. E eu não vou ter nenhum receio de receber nenhum tipo de crítica de imprensa, de ONG. Ninguém vai me desviar da minha convicção, como, aliás, a gente acabou de falar sobre o PEC 6x1. Acho que está mais do que comprovado que eu não tenho nenhum medo de desgaste, ainda que isso me tire votos, ainda que isso me tire popularidade para fazer o que eu acredito. Assim eu faria na segurança pública, né? Aliás, não existe nenhuma força de segurança pública que esteja mais insatisfeita com o governo estadual do que as forças paulistas, né? O governo Tarcísio de Freitas prometeu equipamento, prometeu aumento de salário, prometeu grandes operações e não entregou absolutamente nada. Manteve todo o orçamento em infraestrutura, que também não teve grandes avanços, né? Foi basicamente uma continuidade de obras que já vinham sendo tocadas pelos governos tucanos, que já tinham contratos, inclusive, né, em andamento. Não teve nenhum outro grande contrato feito pelo governo Tarcísio de Freitas de uma grande obra de infraestrutura. Ele executou contratos de gestões passadas e retirou esse orçamento da segurança, que inclusive o próprio secretário fica de mãos atadas na hora de conceder esses equipamentos, esses aumentos de salário, a partir do momento que o governador manda contingenciar esses recursos para enviar para a infraestrutura. Então, teria muita coisa que eu faria diferente. Eu vou reconhecer um avanço do governo Tarcísio,
que foi a tabela do SUS paulista, né? Que de fato a tabela do SUS está defasada há muito tempo em nível federal. O governo Lula, que tanto fala de SUS, nunca corrigiu essa tabela, né? Da importância do Sistema Único de Saúde, nunca corrigiu essa tabela, mas tem um problema fundamental na tabela. Ela apenas paga a produção, mas não faz uma análise de qualidade, não faz uma análise de efetividade, não faz uma análise a fundo para saber, foi o melhor procedimento? É aquele que vai evitar problemas futuros ou só foi feito um procedimento qualquer e eu vou remunerar um mau hospital da mesma maneira que eu remunero um bom hospital, independentemente da sua efetividade, né? Isso eu mudaria estruturalmente no Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Vou fazer uma pergunta, voltar na resposta do senhor sobre o governo Tarcísio, que o senhor cita como mais um governo tucano de forma crítica. Mas o senhor está dialogando com o PSDB para ser uma aliança aqui em São Paulo. Então, eu quero primeiro entender essa crítica ao PSDB, sendo que você está dialogando uma parceria no estado de São Paulo com o PSDB, e também quero entender como que está essa conversa entre o Partido Missão, o senhor e o PSDB. Primeiro que eu dialogo com Paulo Serra, que é um quadro que fez uma boa gestão de 2 mandatos em Santo André, que inclusive eu apoiei nas 2 campanhas e que eu tenho certeza absoluta que tem, e ele já deu demonstrações na prática, não só no discurso, que tem uma atitude diferente dos governadores de São Paulo que já passaram por aí. Então, em relação a figuras com que trabalha a composição, a minha composição não é, olha, quero o PSDB e vocês me mandem quem vocês quiserem. Não, a minha composição é, eu negocio com o Paulo Serra. Se o PSDB quiser oferecer qualquer outro quadro que não seja o Paulo Serra, não tenho interesse, porque eu não vou aceitar qualquer coisa que seja entregue, porque eu não tenho nenhum alinhamento ideológico ou político com o PSDB. Seria ótimo ter o PSDB entregando um quadro excelente como é o Paulo Serra. Agora, negociação qualquer, isso não se faz, mesmo porque a gente não precisa disso. Se o PSDB decidir não lançar candidatura, por exemplo, como foi noticiado aí recentemente, o Partido Missão vai decidir o seu rumo independentemente de qualquer coligação, como a gente está fazendo com a presidência da República, né? A gente não tem nenhuma dificuldade ou necessidade de coligar ou de federar ou de estar junto com qualquer outro partido, porque a gente, diferente dos partidos do Centrão, a gente tem convicção, a gente não se elege com base em emenda, a gente não se elege com base em aliciamento de prefeitos de cidades pobres e pequenas, a gente se elege com base nas nossas convicções. E se não for para exercer as nossas convicções, a gente prefere perder com elas do que vencer sem elas. Eu quero saber, candidato, como é que vai ser a relação do seu partido, do eventual presidente Renan Santos, com o Supremo Tribunal Federal? Olha, vai ser uma posição dura de colocar o Supremo no seu lugar. Qual é? Porque o Supremo, ele ultrapassou das suas competências, né? Usurpou a competência de legislar, né? Dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente teve um projeto de decreto legislativo que derrubou o decreto do IOF, do aumento do IOF do governo Lula. Foi revertido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não tinha esse direito, não tinha esse poder, né? O que nós defendemos é uma reforma do judiciário que retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Porque no Brasil é um país que a gente concentra o modelo anglo-saxão, que é adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em alguns outros países, com o modelo da maior parte dos países da Europa, que é o de controle abstrato de constitucionalidade, em que a Suprema Corte, na maior parte dos países europeus, aqueles que se baseiam principalmente no direito alemão, ela só analisa casos abstratos, ela só julga leis, ela não julga pessoas, né? E a Suprema Corte americana, ela só julga casos concretos e a partir daqueles casos concretos toma decisões de constitucionalidade. No Brasil, o Supremo ele julga a constitucionalidade a partir de caso concreto, a partir de ação direta no Supremo, que aliás é uma avacalhação a quantidade de pessoas que são legitimadas para ingressar com ações no Supremo. Aqui sindicato, associação, as pessoas podem acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que serve uma Suprema Corte, para qualquer um que tem um questionamento levar isso para lá e entupir a nossa corte de casos. Tem milhares de casos. Eu tive em janeiro no Japão, a Suprema Corte lá se julgou 50 casos, é muito, né? A nossa tem milhares de casos. E um terceiro poder, que também o Supremo tem que perder, de julgar pessoas com foro privilegiado. Eu sou contra a própria existência do foro, mas se ele vai existir, não pode ser o Supremo que vai julgar, porque senão o Supremo faz o Senado de refém, faz a Câmara dos Deputados de refém, e se o Senado ameaça o impeachment de um ministro do Supremo, o Supremo vai lá, desarquiva algum processo contra algum senador, faz essa chantagem e o Senado fica de mãos atadas na hora de mãos atadas não, né? Mas tem todos os elementos para se acovardar, né, na hora de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa proposta profunda de reforma do Judiciário não adianta
Nós defendemos que seja feito isso, que tenha impeachment de ministro do Supremo. Mas não adianta só fazer o impeachment de ministro do Supremo, porque o problema não é um ministro ou outro ministro apenas. O problema é o poder que todos os ministros concentram pelo desenho institucional da Suprema Corte, que a nossa Constituição deu muitos poderes para ela, e a gente precisa esvaziar esses poderes passando, e eu tenho uma proposta para isso. Os poderes de julgar quem tem foro para o Superior Tribunal de Justiça, proibindo o Supremo de julgar casos concretos e fazendo com que ele só analise a constitucionalidade das leis, sem poder exacerbar os poderes do Executivo ou do Legislativo. Eu até recuperei aqui uma notícia do Poder 360 de 2021. O deputado Kim Kataguiri, na época do Democratas, pediu ao Supremo que determine um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolados pela Casa. Aqui não é uma lei, você está pedindo para o Supremo interferir em regimentos internos do Legislativo. Não é contra o que o senhor defende? Não, na verdade, boa pergunta, porque a minha especialidade é o controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. O Supremo, ele deve intervir quando o processo está previsto na Constituição. Impeachment de presidente da República é um processo que está previsto na Constituição. Se está previsto na Constituição, materialmente e procedimentalmente, o Supremo tem e deve, regulamentar o que a gente chama de omissão constitucional quando o legislador deixa de estabelecer um prazo, que é um prazo que decorre da própria Constituição. Porque, veja, o procedimento de impeachment de presidente da República é o seguinte: eu protocolo uma denúncia, qualquer cidadão protocola uma denúncia contra o presidente da República, chega no presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem o dever, ele não tem o poder, ele tem o dever de analisar a denúncia, se ele diz sim ou se ele diz não. Por que criou-se essa prática inconstitucional do presidente da Câmara sentar em cima de pedido de impeachment? Porque se ele diz não, o plenário pode recorrer. E o plenário recorrer, eu obrigo o plenário da Câmara a decidir sobre um pedido de impeachment do presidente, ainda que o presidente da Câmara tenha negado, a admissibilidade daquela denúncia. Isso é inconstitucional. Então, eu não estou pedindo para o Supremo tratorar o Legislativo ou inventar algo que está fora dos seus poderes. Eu estou pedindo para o Supremo regulamentar um processo que está previsto na Constituição. Deputado, aproveitando, falando um pouco sobre o Congresso também, como que o senhor avalia a gestão de Hugo Motta e Alcolumbre? Eu acho assim que não deixa nenhum grande legado para o país. Infelizmente, só deixa um legado de populismo e de discurso vazio com a PEC da escala 6x1. Mas Davi Alcolumbre e Hugo Motta perderam a oportunidade de fazer, por exemplo, uma reforma administrativa, de acabar com super salários, de enfrentar os super salários do Judiciário, do Ministério Público, e fizeram o contrário. Foi votado na Câmara super salário para servidor do Legislativo. Em vez da gente acabar com os outros poderes, a gente decidiu instituir os nossos próprios, o que eu fui absolutamente contrário e um dos únicos a votar contra dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que é uma gestão sem legado, que passa apagado na história, porque quando for analisado, eu imagino daqui a 30 anos um livro de história falando sobre gestão de presidente da Câmara ou presidente do Senado. Por que haverá alguma notícia sobre essas duas gestões? Não existe razão. Passou batido, porque não deixou um legado estrutural para o país. Não é uma gestão que, por exemplo, você pode falar: eu não votei nem em Arthur Lira nem em Rodrigo Maia, mas Arthur Lira entregou a reforma tributária, Eu posso ter votado contra no segundo turno, mas ele entregou algo que estará nos livros de história. Rodrigo Maia entregou a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, coisas que estarão no livro de história. Você pode concordar ou você pode discordar. Da gestão do Hugo e da gestão do Davi, sequer tem elementos para você ser a favor ou para você ser contra no mérito, porque passou batido. Não teve projetos de grande relevância, não teve grandes conquistas para o país, ou não teve sequer um grande projeto ruim, que seja ruim até grande o suficiente para entrar na perspectiva histórica e que eu com certeza obstruiria, para se comentar. Então eu acho que são gestões apagadas. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.